Este programa é livre para todos os públicos. Câmara Convida. Olá, você que acompanha a TV Câmara, começa agora mais um Câmara Convida, o nosso programa semanal de entrevistas, e nesta edição eu recebo aqui a Ana Lúcia Scaionlato, que é assistente social e também escritora, que está lançando esse livro aqui, ó, Responsabilidade Social Empresarial, um estudo sobre avaliação de impacto no processo de gestão. Ela vai contar como que surgiu essa tese de doutorado, que se tornou um livro, e também falar sobre a responsabilidade social das empresas. Mas antes, queria agradecer a sua atenção em responder o nosso convite, e seja muito bem-vindo ao Câmara Convida. Eu agradeço ao convite da Câmara Convida. Boa tarde a todos os espectadores do programa e agradeço a oportunidade de estar aqui para poder falar do livro e um pouco do tema responsabilidade social empresarial. Que é um tema tão relevante nos dias atuais, né? As empresas com papéis que vão muito além daquilo só do que elas realizam enquanto atividade fim, né, delas. Mas a gente queria começar a nossa conversa aqui tratando um pouquinho, né, de como que surgiu esse estudo, né, essa tese de doutorado, que se tornou num livro, mas eu sei que é um fruto de uma experiência profissional também, né? Sem dúvida. Eu trabalho na ArcelorMittal, já tem bastante tempo, né? Eu fui admitida em 2003 e eu tenho comigo que quando você entra em algum lugar para trabalhar, você precisa deixá-lo melhor do que você encontrou. E eu tenho uma inquietude comigo que é sempre procurar esses pontos de melhoria. E nos projetos que eu desenvolvo dentro da empresa até hoje, eu sempre procurei buscar essa avaliação dos projetos. Então, começou com uma avaliação inicial de satisfação, primeiramente, do público atendido, e isso foi importante, continua sendo, mas ainda é um aspecto da avaliação. Porém, quando uma empresa desenvolve um determinado projeto, e a ArcelorMittal ela tem uma preocupação muito grande em, ao desenvolver um projeto, tratar com os stakeholders um diálogo participativo, analisar o cenário, os seus indicadores. Nenhum projeto é colocado na comunidade sem que uma análise profunda seja feita. Porém, após isso, nós não tínhamos e nem temos ainda com estrutura pronta, determinada, uma avaliação de impacto desses projetos e programas. E aí a minha preocupação sempre foi: o que acontece na vida dessas pessoas após a participação nesses programas e projetos? Nós sabíamos já da satisfação ou insatisfação que provocava muitas vezes mudanças nesses projetos, e isso é muito positivo, mas e esse impacto? Né? O que acontece? É bom, não é bom, muda a vida dessas pessoas ou não? E isso me instigava a buscar um estudo a respeito. Foi aí que eu busquei o curso de doutorado na Unesp, e levei, né, essa questão para poder trazer algumas respostas para o meu trabalho. Tendo feito o doutorado, após o curso já feito, concluído, eu recebi um convite da editora Apres para transformar a tese de doutorado numa linguagem adaptada a livro. E aí trabalhamos para isso, e então foi lançado o livro, que traz algumas respostas, mas eu fui professora de cursos de graduação e pós-graduação e sempre falei sobre isso. Quando uma obra, um livro, um artigo, ou seja lá o que for na questão científica, é concluído, na verdade não se tem uma resposta ainda. Se instiga novos problemas, novas questões a serem pesquisados. Então, eu digo que essa obra é apenas o início de uma próxima que deve ser ainda estudada, instigada,
para que procuremos cada vez mais melhorias ao processo de gestão dos projetos e programas sociais da empresa. E dentro desse estudo, né, quais foram os projetos que foram avaliados, né, e qual a metodologia utilizada para avaliar esses projetos? Na ocasião, o período foi de 2009 a 2012. Nessa ocasião, nós fizemos um recorte dos projetos que nós tínhamos, selecionamos 9. Dentre eles, tinham os projetos da Fundação e projetos da unidade também. E selecionamos projetos que nós tínhamos usuários atendidos pelo menos em 3 anos, né, que já eram egressos fazia 3 anos. Por que isso? Porque nesse período nós tínhamos condição de avaliar, após 3 anos, se havia tido algum impacto ou não, né? Então, nós criamos diversos critérios para poder selecionar esse público. E, a partir daí, criamos indicadores, né, que estão aí descritos nos livros, foram vários, indicadores como habilidade, qualidade de vida, saúde, e que foram mensurados a partir desses critérios que nós criamos para saber se houve melhora na vida das pessoas, como aquisição de conhecimento, busca de direitos, qualidade de vida e saúde, enfim, o que melhorou, o que não houve qualquer melhora, o que se manteve como estava, enfim, ofertas foram feitas, mas como a pessoa se apropriou ou não se apropriou, o que precisa ser feito ainda para que haja novas mudanças, enfim, tudo isso está contido aí no livro e nós vimos que dos projetos todos, nem todos ainda provocam impactos. E é isso que eu digo, que faltam ações da nossa parte para que novos impactos sejam provocados. E o que nós temos que fazer? Temos aí uma lição, né, a ser feita, a ser cumprida. E é isso que instiga uma nova obra. Perfeito. Agora, dentro daquilo, é lógico que está tudo aqui no livro, né? A gente vai falar mais aqui no programa sobre como buscar o livro, adquirir o livro, mas... antes de chegar nessa questão de como buscar o livro, de que maneira você pode dizer assim, de alguns resultados que você olhou e falou, isso aqui funcionou e é um indicativo de que dá para, que atende aquilo que a responsabilidade social da empresa demanda? Nós temos alguns projetos aí no livro que mostram, inclusive com depoimentos, porque nós fizemos uma pesquisa quanti-qualitativa. Isso significa que nós tivemos um número de usuários entrevistados e pelas entrevistas nós fizemos uma análise, né, do que eles colocaram como informação que nos dá esses elementos para poder dizer o que mudou, o que não mudou. Nós temos um projeto, por exemplo, que acontece na comunidade vizinha, que é um projeto, inclusive hoje está tendo, depois daqui eu vou para lá. É um projeto de artesanato, mas muito mais do que orientar os vizinhos que moram ao redor da empresa a confeccionar peças de artesanato, ele faz com que aquela pessoa que está participando resgate a sua autoestima, que ele trabalhe com o seu empreendedorismo, com a geração de renda, e isso está comprovado aí. Nós temos pessoas que relatam que deixaram o tratamento, por exemplo, da depressão, deixaram de tomar remédio e, com isso, por meio, inclusive, da participação no projeto. E relatam isso, assim, com muita satisfação. Outros que geram renda, inclusive nós temos acompanhamento desse projeto, que existe desde 2005, e ele não para. E não para por quê? Porque foi um pedido da própria comunidade. Nós fazemos um diagnóstico participativo na comunidade para saber o que a comunidade tem interesse em realizar, né? Então, esse foi um que, ao ler os depoimentos, nós constatamos que houve um impacto muito grande na comunidade, né? Se nós pensarmos que a depressão, infelizmente, é o mal do século, uma doença
terrível, né, que acomete muitas pessoas e que dificilmente é curada, até mesmo com medicamentos, porque existe uma dificuldade na cura, né? As pessoas buscam por isso, e você pensar que a participação em um projeto que tem uma socialização com outras pessoas, né, tem um ofício para que elas possam se apropriar e estarem ali, entre outros, nesse caso, remeteu à cura de uma pessoa. Né? E isso, assim, no social, é difícil você mensurar esse impacto, mas ele é grande. Sim, com certeza. Né? E um outro também, que foi o programa de voluntariado, nós tivemos, ao longo do ano, nós estabelecemos um rol de ações que são realizadas ao longo do ano. E nós tínhamos uma ação que era pintar a sede, que foi estabelecida no início do ano. E ao chegar no final do ano, que era a ação programada para dezembro, a presidente da sede falou assim, olha, não vai adiantar, porque a sede está deteriorando, a pintura vai ser feita em vão. Nós precisamos de uma reforma. E como eu, como coordenadora do voluntariado, já tinha estabelecido um compromisso com a instituição, que é a instituição Nuprom, isso já tem anos, uns 10 anos pelo menos, eu me senti comprometida e falei, não, então vamos trabalhar para fazer essa reforma. Mas como eu ia fazer isso? Envolvi empresas terceiras da área de construção lá de dentro, envolvi a própria ArcelorMittal e pensei, vamos juntar forças, estabelecer recursos, né, angariar recursos para a gente fazer o que é necessário então. E juntamos 3 empresas, incluindo a ArcelorMittal, e fizemos a reforma necessária. O impacto disso foi abertura de salas para curso de informática, e aí eles conseguiram envolver jovens, filhos de famílias, né, de pessoas que tinham tuberculose e não podiam trabalhar, e aí que acabaram indo para o mercado. Então, esses impactos também estão descritos aí e foram muito positivos. É interessante que você, falando dos programas aqui que são desenvolvidos na ArcelorMittal, existe muita, lógico, a questão geográfica, onde está, então acaba fazendo esse acordo, essa movimentação ali na vizinhança, vamos colocar assim. Mas também eu queria entender como que uma empresa, né, lógico, estamos falando aqui dessa experiência, mas como que uma empresa consegue entender qual é o papel social dela e o que ela pode apresentar de responsabilidade social, né? De que maneira ela consegue descobrir naquilo que ela exerce no mercado? Uma empresa que quer ter a sua sustentabilidade hoje, ela não pode trabalhar visando apenas lucro, tendo apenas o segmento econômico como sendo o segmento importante. Então, existe o tripé da sustentabilidade e ela precisa seguir esse tripé, que é o econômico, o social e o ambiental. Houve uma época, há 20, 30 anos atrás, que a empresa produzia visando lucro a qualquer custo, ou seja, ela podia impactar o meio ambiente, ela podia, por exemplo, abusar de horas do empregado sem que isso trouxesse qualquer impacto para ela. Hoje não mais. E a empresa entende que se ela está inserida numa comunidade, ela tem não uma obrigação legal, mas ela entende que é um papel que ela deve exercer para contribuir com a comunidade na qual ela está inserida. Então, ela faz isso voluntariamente, entendendo que é um papel dela, que as empresas são hoje a maior potência econômica. Então, se elas não contribuírem, o governo por si só não dá conta de todas as demandas sociais, ainda assim falta, né? Então, a empresa entende sim que isso é importante e que é papel dela também. Nós temos ouvido muito falar do ESG, né? E é esse o papel das empresas também. Econômico, que sem o lucro ela não vive, né? Obviamente. O social e o ambiental. Então, caminham juntos e a empresa, que é uma empresa considerada sustentável, ela entende o seu papel na sociedade. E agora, dentro daquilo que a gente conversou, inclusive aqui nos bastidores, tem a questão, né, de não confundir o que é exatamente uma responsabilidade social ou do que é só fazer algo pelo marketing.
Não que o marketing seja algo dispensável, é evidente que a empresa depende do marketing, inclusive para se comunicar com esse público e até apresentar aquilo que ela está fazendo na sociedade. Mas explica um pouquinho a diferença entre uma coisa, que é a responsabilidade social da empresa, com o marketing social. Exatamente. A empresa que visa apenas o marketing, né, a visualização da sua marca, ela vai fazer um trabalho na comunidade do jeito que ela quiser e a comunidade tende a aceitar. Então, ela vai lá, põe um projeto que pode ser maravilhoso, que tenha muita coisa boa. Para quem já assistiu um filme até da Lei de Incentivo com o Lázaro Ramos, que é Quanto Vale o É por Quilo, tem um exemplo lá que eles adotam uma comunidade e eles levam muitos computadores para a comunidade, criam, né, um canal de comunicação e acham que vão resolver o problema das crianças porque está na era digital e as crianças precisam de computador. E aquelas crianças destroem tudo, porque na verdade não é o que as crianças precisam. Então, qual que é a diferença? A diferença não é você ir e fazer, porque daí você vai se sair bem com a comunidade. A diferença é você estabelecer um diálogo com a comunidade na qual você está e ouvir a sua comunidade. Quais são as suas demandas, quais são as suas expectativas. Assim é com todos os seus stakeholders. Governo, né, público, governo estadual, municipal, a comunidade vizinha. Todos os seus públicos precisam te dizer aquilo que é demanda, expectativa, dentro de uma política de atuação da empresa, e aí você vai fazer aquilo que é interessante também para a sociedade, e isso vai ser interessante também para a empresa. Porque se for de interesse de ambas as partes, aí sim é uma parceria, e com isso é satisfatório e, portanto, vai render um vislumbre aí para a marca, que não é pecado algum, a empresa tem sim esse interesse, mas desde que esteja de fato atendendo a comunidade. Desde que aquela mensagem que ela queira levar tenha lastro, né, social para poder realmente afirmar aquilo. Ana, infelizmente o nosso tempo está terminando. Eu queria falar de muito mais coisas. Eu fiz uma pauta aqui, queria que você falasse um pouquinho sobre a questão do cenário nacional, estadual, mas infelizmente o nosso tempo aqui está terminando. Fala aí para os nossos telespectadores como faz para conseguir o livro, quais são os caminhos. Tá, o livro tem o site da editora, mas ele está em muitas livrarias. Eu não conseguiria nomear todas aqui, mas eu posso te passar, né, o link de todas. Tem o site da editora Apres, né, ele está na Amazon, nas Americanas, está em muitas livrarias e eu posso passar para você o link de todas elas, né, se houver essa possibilidade aí de divulgação. Mas uma dica que eu dou, então se você digita lá no Google, né? Responsabilidade Social Empresarial. Sim. Ana Lúcia Scaionlato, vai aparecer todos esses links aí. E você que tem interesse nesse tema aqui, que é tão abrangente, tão importante, né, para a sociedade de uma maneira geral, pode ter aí a possibilidade de ter o livro e ter esse conhecimento. Queria agradecer mais uma vez a sua atenção. Muito obrigada. Adorei a conversa, adorei todo o trabalho, parabenizar pelo seu estudo, mas também pela sua carreira. Muito obrigada, Eric. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui mais uma vez, né, e poder falar sobre o livro. E quem se interessar pelo tema, fica aí a dica, né, que tem um estudo aí teórico que faz toda uma retrospectiva da responsabilidade social no Brasil e aí culmina com a experiência da pesquisa que nós fizemos para confrontar, né, com o estudo teórico. E como ela disse durante a entrevista, vai ter mais, hein, gente? Então fica atento aí. Eu pretendo. Então é isso, gente. Aí. Esse aqui foi mais um Câmara Convida. A gente conversou com a Ana Lúcia Scaionlato aqui sobre responsabilidade social e empresarial. Eu agradeço a sua atenção e lembrando que o Câmara Convida vai ao ar sempre às sextas-feiras, ao meio-dia, aqui na TV Câmara, no canal 11.3 em TV aberta, no sinal digital, canal 4 da Claro Net, 9 da Vivo e também no nosso site, o camaraprescaba.sp.gov.br e nas redes sociais, no Facebook e no YouTube. Eu agradeço pela sua companhia e até a próxima.